e amiga, tudo bem com você? Pega aí a lição da Escola Sabatina Provados pelo Fogo, é o tema desse trimestre, e a lição número 8, que nós estamos estudando essa semana, tem o título Vendo o Invisível. O verso principal está em Hebreus capítulo 11, verso 27, e diz o seguinte: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que legal, nós estamos vendo sobre a fé, vendo o invisível, né? E nesta quinta-feira tem o título Fiéis mesmo sem ver a Deus. E aqui fala que é muito fácil a gente pensar que Deus nos abandonou, que Deus não está nem aí pra gente. E é muito fácil a gente pensar assim, infelizmente, por causa do pecado. Mas nós sabemos, e a própria Bíblia relata, que Deus não abandona seus filhos. Aqueles que são fiéis a Deus, Deus jamais abandona. Nós estamos vendo nesse trimestre que às vezes Deus permite alguns crisóis para nos provar, para nos purificar. E a lição ela vem dizendo sobre o povo exilado na Babilônia. Eles achavam que Deus os havia abandonado. E aí então, eles estavam exilados por causa dos seus pecados, e eles estavam pensando assim, já era, Deus abandonou a gente, não temos mais chance. Entra em cena o profeta Isaías, no capítulo 40, do seu capítulo, e fala ali que Deus, principalmente ali no verso 11 do capítulo 40, você pode pegar sua Bíblia lá e leia esse capítulo, leia esse verso, diz ali que Jesus dizendo assim, como um pastor, Jesus apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, os que amamentam, ele guiará mansamente, dizendo sobre o cuidado e a proteção de Deus para com os filhos de Israel que estavam exilados lá na Babilônia. E Isaías 40, do verso 27 ao 31, fala justamente sobre isso, descreve Deus, um Deus que não se cansa, um Deus bondoso, em sua sabedoria, ele é insondável, mas é um Deus que nós não precisamos temer porque ele está ao nosso lado, ele é misericordioso, um Deus que não se cansa, nada é encoberto dele, ele sabe de todas as coisas. Nós vemos aqui a lição falando sobre o livro de Esther. O povo também estava passando por uma perseguição sobre uma lei que poderia destruí-los, e Deus os protegeu, Deus os guiou, Deus os conservou, porque Deus não se cansa, Deus não se fatiga, Deus é protetor, nada é encoberto para ele, ele sabe de todas as coisas. E a lição ela vem dizendo que, assim como lá o povo, na época de Esther, foram perseguidos por uma lei, em Apocalipse capítulo 13, verso 15 em diante, diz também que no futuro o povo de Deus será perseguido por uma lei dominical, uma lei severa, mas Deus estará protegendo o seu povo. E essa é a garantia que nós temos. Assim como Deus protegeu o povo lá no tempo de Esther, assim também no tempo do profeta Isaías, Deus promete nos proteger hoje e no futuro, porque acreditamos num Deus que nós não podemos vê-lo, mas está presente com a gente e não se cansa. Creia nesse Deus que está ao seu lado. Um abraço e fique com Ele.